falando do desenvolvimento das crianças. Essa coluna é com a Andressa Marque, ela que é terapeuta ocupacional, proprietária da Clínica Cinese aqui em Paranaguá, que atende lá na rua Domingos Peneda, 8h21 no Jornal da Manhã. Falando Sério, com Andressa Marque. Excelente dia, Andressa Marque. Excelente dia, meu povo, excelente dia a todos que estão ligadinhos aqui no Jornal da Manhã. Excelente dia, Elise. Eu sou Andressa Marque, terapeuta ocupacional, mestre em educação. Meu mestrado foi em afetividade, desenvolvimento humano e aprendizagem, e é por aí que nós vamos, né? Como que a gente segue essa questão do desenvolvimento infantil se não for por meio da ciência, né? Tem muita coisa que já caiu por terra, de coisas que a gente não faz mais, né? E o tema de hoje é ligado a isso. Então, educação positiva, palmada não pode. Esse é o tema de hoje. Então, é com muita alegria que eu venho sempre compartilhar com vocês orientações e saberes tão importantes, sempre falando sério sobre assuntos ligados ao desenvolvimento infanto-juvenil, educação positiva, parentalidade, perinatalidade, terapias especializadas e muito mais. Então, hoje nós vamos falar muito sério sobre a palmada. A palmada não pode. Educação positiva a gente não pode nunca mais pensar em palmada. Existem outros recursos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, se você precisar de alguma consulta, terapias especializadas, eu estou sempre lá na Clínica Cinese, que fica na rua Domingos Peneda, 337, na Estradinha, né? Você pode estar entrando em contato com o nosso time lá pelo telefone 3721 8837, 3721 8837. Então, hoje a gente vai falar sério sobre educação positiva, palmada não. Então, não se bate em ninguém, nem em pessoas, nem em plantas, nem em cachorro, nem em gato, não se bate. Então, se você sentir que está perdendo o controle de uma situação, saia da situação, toma um copo de água, respire, conta até 10 e depois retorne para a situação, mas não perca o controle. Se descontrolar frente às situações não é a chave. E o descontrole é uma impotência, não pode passar para sua criança como uma frustração. Lembra que eu falei lá umas semanas atrás sobre o desenvolvimento infantil? Então, a criança está aprendendo a lidar com as emoções e vai testar o ambiente ao redor dela, e essa criança precisa de limites, né? Então, às vezes, nesse testar o mundo, conhecer o ambiente ao redor, estar aprendendo a lidar com as suas emoções, com seu desenvolvimento motor, cognitivo, emocional, essa criança ela transpassa os limites, né? E isso vai tirando a gente do sério. Mas lembra também que você já foi criança e você já passou pelas suas fases do desenvolvimento. Então, perder o controle das situações não pode acontecer. Porque você, então, já aprendeu a lidar com as suas emoções, não é mesmo? Você já passou por todas as etapas do desenvolvimento. Então, você é o adulto da situação. Ah, mas uma palmadinha para educar pode, né? Vamos dizer assim, já ouvi muito disso, né? Mas na minha época eu apanhei e não morri, né? Mas daí a gente vai entrar em outros assuntos aí de traumas e de forma de ver a vida, de lidar com a vida, que não cabe aqui no nosso tempo, né? Mas a gente pode conversar mais lá pelo Instagram, aprofundar mais o tema sobre essa questão da palmada. Então, palmada não pode, né? Uma palmada vai trazer tanto aprendizado negativo para sua criança que a gente é impensável como que isso vai refletir lá na vida adulta dela, né? Então, a gente não pode normalizar que essa criança apanhe, né? Porque se você está batendo na sua criança, ela vai normalizar apanhar de outras pessoas, ou bater nos outros, ou se congelar frente às emoções e sentimentos, né? Ou não demonstrar o que ela está sentindo. Vai aprender como lidar negativamente com as suas situações na sua vida, né? Entre outros inúmeros malefícios que essa palmada pode causar. Então, lembre-se que estamos educando e construindo pessoas que amanhã serão os pais e os adultos, né? Então, educar dá trabalho, e todo trabalho precisa de dedicação e tempo. Então, a gente tem que dar esse tempo para nossos filhos, nos dedicarmos a essa questão do educar. E não é com a palmada que a gente vai resolver situações. Então, se seu filho está em um momento de birra, ou de desafiar as regras, correndo louco pelos lugares, te desobedecendo, te tirando fora do sério, eu vou dar aqui dicas de como você reagir a essas situações. Então, tire ele do contexto dessa desobediência, segure a sua criança, olhe nos olhos dela e diga: filho, eu estou percebendo que você está muito agitado, eu estou vendo que está difícil para você, mas a mamãe está aqui
com você. Vamos conversar? Outra forma que você também pode abordar. Chega, né? A criança está lá no momento de birra, no meio do mercado, todo mundo olhando. Você tem que abaixar na altura dos olhos da criança, segurar a sua criança, né, se ela estiver correndo pelo mundo, segura ela para que ela se concentre em você e diga: chega, já é suficiente. E explique qual é o correto para aquela situação. Né? Outra forma também é olha nos olhos dos seus filhos. Isso é muito importante. Sempre que for dar um comando, né, alterar o tom de voz para que a criança perceba e dê a atenção necessária para aquele momento, e olhe no fundo dos olhos do seu filho. Então esse contato olho a olho é muito importante. E diga, né? Então olha nos olhos do seu filho e diga: mamãe está aqui com você, eu vejo você, vamos conversar? Você precisa construir uma voz de autoridade com a sua criança e não de autoritarismo, né? A criança não pode basear o respeito dela no medo, mas sim numa admiração. Então, construir voz de autoridade e não de autoritarismo. E eu vou dizer novamente, educar dá trabalho, mas não educar dá mais trabalho ainda. Bora construir então seres humanos extraordinários, lembrando que a educação deve ser positiva e que palmada não. Se precisar de alguma coisa, me chama lá no direct, @Andressa_Mark, ou no direct da Clínica Sinese, Sinese Clínica. Uma ótima semana abençoada para todos. Até mais. Obrigado, Andressa Marque, com a nossa coluna Falando Sério aqui no Jornal da Manhã. Sexta-feira que vem ela volta com mais um tema importante na questão de desenvolvimento, principalmente das crianças. 8h27.